conduzi-lo da melhor forma. Você falou muito sobre os hábitos alimentares, sobre rotina. Eu queria que você dissesse pra gente, contasse um pouquinho pra gente, essa questão dos hábitos alimentares. Isso é muito difícil de você modificar no ser humano? É algo fácil? Você tem muito trabalho para isso? Olha, eu acredito que instalar um novo hábito é muito difícil. Instalar um drive, né? Como falam os coaches, instala o drive. É difícil porque, como eu te falei, antes do hábito vem o comportamento. E o comportamento é adquirido ao longo do tempo. Então, assim, a gente tem que buscar entender, vou falando, né, do paciente. Quando chega um paciente no meu consultório, não é só uma pessoa que está ali na minha frente, é uma vida. Então, eu tenho que entender quais são os sentimentos, as emoções que estão ali por trás daquele aumento de peso, daquela autoestima baixa, né, daqueles exames muitas das vezes alterados. Então, eu vou muito a fundo. Por exemplo, tem paciente que chega lá já com um episódio assim de ansiedade, de autoestima assim, muito elevado, uma ansiedade assim, absurda para chegar no resultado. E muitas das vezes o resultado é eu quero perder 10 quilos, eu quero perder 15 quilos. Então, ele vem de uma dieta altamente restritiva. E aí, quando eu vou fazer toda a análise, estudar todo o meu paciente, eu percebo que aquela compulsão que ele tem ali, que nunca vai ser tratada, porque ele não muda o hábito, ele não muda o comportamento, está totalmente ligado lá, por exemplo, um gatilho que teve na infância. Entendi. Os pais brigavam sempre, e aí, no meio dessa briga... Ele ficava chateado e acabava comendo. Não, a mãe sempre levava ele para o restaurante para comer pizza. Entendi. Então, ele associou nesse momento ali, quando criança ainda, que o prazer dele, qualquer problema que eu tivesse na vida, ele tinha que comer. Ela vai comer uma pizza. Então, para a gente conseguir criar ali hábito, tem que mudar esse pensamento, tem que entender o que desencadeou essa compulsão. E como que você vai conseguir modificar isso? Foi Exato. muito bom que no episódio anterior a gente falou com a doutora Mariana, e ela é fonoaudióloga, e ela estava falando sobre a questão da fala nas crianças, da questão do aprendizado, e quanto mais tempo você demorar para corrigir alguns hábitos, algumas formas, alguns vícios, mais isso sedimenta na tua cabeça. Então vai ficando cada vez mais difícil. Eu imagino que, por exemplo, um paciente de 40, 50 anos chegue para você querendo mudar os hábitos alimentares. Nessa idade, acaba sendo mais difícil, né? Porque ele viveu mais tempo acreditando que isso era normal, ou que não tinha problema. Sim, exatamente. E como eu falei, tem o comportamento, muitas das vezes ele está instalado de maneira inconsciente. Então, você não sabe o porquê que você faz aquilo. Quando você descobre o que te faz ter aquele tipo de comportamento, aí a chave vira. Entendi. Só que para chegar nesse processo... Você tem que ir fundo. Tem que ir fundo. E como a gente vai fundo? Primeira coisa, um paciente, se tratando de um paciente que vem com esse episódio de já ter feito muitas dietas ali restritivas, aí fica naquele efeito, sabe, ioiô, emagrece, engorda de novo. O que a gente tem que fazer? Tem que avaliar as emoções dele. Porque a gente come também através das emoções. Então, por que ele come o que come? Entender ali quais são as preferências dele. Então, o paciente que já vem com esse quadro de compulsão, eu não posso tirar tudo dele. Pelo contrário, eu tenho que oferecer para ele dentro da alimentação o que ele gosta, tá? Porque assim, para emagrecer é simples, não é fácil, mas é simples. Basta você comer menos do que você gasta. De forma objetiva é isso. De forma objetiva é isso, né? Só que quando você explica isso pro paciente, eu vou montar aqui a melhor dieta, a dieta mais perfeita, com tudo certinho. Ele vai olhar para a dieta, ele vai seguir até talvez por um mês, mas depois ele não vai ter adesão. Entende? Então, talvez ele, quando ele não veja resultado imediato também, aquele resultado rápido, ele fala assim, deixa isso pra lá, meu. Não, na verdade, quando você faz uma dieta altamente restritiva, você vai sim ter retorno. Porque você vai ali aumentar o consumo de água, você vai promover uma restrição calórica, ou seja, você vai comer menos do que você gasta. Normalmente a pessoa fica um pouco mais motivada, então ela era sedentária, ela começa a fazer alguma atividade física, então ela vai ter resultado sim. Só que para ela continuar com esses resultados, ela precisa aderir ao plano, ela precisa ter adesão. E como que ela vai ter adesão a um plano 100% perfeito? Porque para falar de um plano alimentar perfeito, até a inteligência artificial ela já faz esse trabalho.
E faz muito bem, por sinal, né? Então, foi como eu te falei, se o paciente, ele não muda o comportamento, ele não vai inserir um novo hábito. E qual é o novo hábito? Qual seria o novo hábito? Ter constância na alimentação, nos treinos, e entender que não é cortar tudo, cortar o carboidrato, vou cortar a bebida, não é isso. É claro, quando eu pego um paciente, um cliente ali que ele já segue a dieta, ele já está acostumado, nossa, eu faço a dieta mais perfeita, eu amo montar uma dieta. Mas quando a gente está falando de pessoas, né, de pacientes que vêm já com um quadro assim muito delicado, de quadro de obesidade, de ansiedade. Que vai demorar para pegar no tranco, né? Exato. Essa pessoa vai demorar a entender a importância daquilo e vai demorar a se dedicar. Exatamente. Então, muitas das vezes eu tenho que montar um plano alimentar que vai contra, obviamente, a parte nutricional, a parte perfeita de nutrientes. Para que ele se acostume em seguir isso e depois você entregue algo mais restritivo, né? Exato, para que ele entenda o básico, que ele pode sim chegar no objetivo dele comendo o que ele gosta. Entendi. Porque nenhum alimento tem o poder de emagrecer ou de te engordar. Então, a primeira coisa que o paciente tem que entender é isso. É chegar no resultado comendo o que ele gosta. E quando ele vira essa chave de, meu Deus, eu posso comer o que eu quero, o que eu gosto, sem comprometer meus resultados. Então, essa é a grande questão. E, obviamente, que quando você vai tendo o resultado, a tendência é que você vai cada vez mais mudando seus hábitos. Cada vez mais você vai tendo mais motivação, mais ali satisfação em mudar, em procurar. Porque o plano alimentar, ele vai ser interessante ali no primeiro mês, sendo ele perfeito ou atendendo ali a vontade do paciente em questão. Sim. Né? Só que aquele plano alimentar ali de um mês, o nome já diz, é de um mês. Então, depois a gente vai ter que trocar esse plano alimentar novamente. Entende? Então, a gente precisa dar um start aqui inicial. É como se fosse uma reeducação, né? Uma reeducação alimentar para que ele entenda isso. E aí, a gente vai trabalhando. E tem que entender que não é imediato. Sim. Né? Não é algo imediatista. Você tem que ir ali ir reeducando realmente, ensinando, mostrando que é possível sim chegar ao seu objetivo, ao seu resultado, com calma, se alimentando, sem se privar de eventos sociais, vai ter carnaval, eu não vou comer, eu não vou beber porque eu tô de dieta. Né? Não funciona bem. Agora no Natal e no Ano Novo, que deve ter de gente cortando aí dieta e falando, eu vou começar pro ano que vem, não tá escrito, né? Exatamente. E a gente não precisa cortar nada, até porque não são 2, 3, 4 dias que vão fazer você sair dos seus objetivos, vai ter algum resultado significativo, né? Na maioria das vezes, o que acontece é uma falta de água, porque a gente não bebe muita água nesses momentos, a gente acaba consumindo outras bebidas, e também a gente consome mais carboidrato. Então, o carboidrato ele vai puxar mais água. Então, vai ter aquela retenção. Então, quando você vai se pesar na balança no outro dia, meu Deus, estou com 2, 3 quilos. Calma, isso aí é só retenção. Volta a sua alimentação tranquila, sem aqueles extremos de 8 ou 80, sabe? Que tudo vai voltar ao normal. Era só falta de água, só retenção. Esse final de ano, eu imagino assim que essa vai ser uma questão legal de perguntar. Você acha que existe um tempo certo para você começar novos hábitos alimentares que é mais fácil com que as pessoas aceitem esses hábitos, pela tua experiência, né? Por exemplo, é mais fácil eu começar no início do ano, é mais fácil eu começar no início da semana, numa segunda-feira, ou de forma prática, pelo que você faz no dia a dia, o melhor é começar o quanto antes? Então, se eu for falar a minha opinião pessoal... É a sua opinião pessoal. Então, quanto antes, é hoje, é agora, né? Até porque você não precisa fazer tudo perfeito, você não precisa chegar aqui agora e já fazer 100%. Eu acredito muito na força dos pequenos hábitos. Todo dia um pouquinho. Pensa comigo, se você hoje treina todo dia 30 minutinhos, seja caminhada, seja corrida, algo que você goste, que te dê prazer. Sim. Você acha que no final do ano você vai estar a mesma pessoa? Obviamente não, você só fez todo dia 30 minutos de algo, seja de leitura, seja de consumir mais água. Virou um hábito.
Entende? Então, assim, os pequenos hábitos é que vão realmente trazer resultados satisfatórios, tá? Agora, sobre o pensamento, assim, coletivo, eu posso dizer que a segunda-feira sempre é a maior motivação, porque passou o final de semana, você jacou, fez tudo que tinha pra fazer. Meteu o pé na jaca no sábado e domingo. Aí, segunda, vou beber mais água, vou me hidratar, eu não vou beber isso, não vou beber aquilo. Aí começa a motivação, né? E assim também como o início do ano. O início do ano, é um ano novo, o velho já passou, agora eu vou ser fitness. Eu prometo que esse ano o projeto fitness vai sair. Eu te fiz essa pergunta justamente porque assim, já tem pesquisas falando sobre isso, né? O número de matrículas na academia em janeiro faz assim, ó, uou, ele cresce muito. Só que as academias, elas entenderam, obviamente no início não era assim, mas com o longo do tempo elas foram entendendo que é melhor a gente vender para eles, ou para as pessoas que querem começar a fazer exercício, para as pessoas mais sedentárias, ou qualquer outra pessoa. A gente vendeu um plano de fidelidade de 12 meses, porque a pessoa em janeiro, ela tá super motivada, ela paga o preço que for. É esse ano, esse é meu ano, eu quero estar bem pro verão. Às vezes quando chega lá em março, abril, a pessoa já nem vai mais na academia. Sim. A quantidade de inscrições que deve estar na academia em janeiro deve ser algo assim, assustador. Então eu tô te perguntando isso porque, opinião pessoal, opinião de leigo, eu não acredito que você começar em janeiro vai te dar um resultado legal. Porque pela experiência que a gente vê, né, no dia a dia, as pessoas se prometem tanta coisa na virada, fazem pedidos, fazem desejos, mas o pessoal não consegue executar. E aí eu já ouvi muitas pessoas falando sobre o comportamento, né, profissionais renomados falando sobre o comportamento, que o melhor para você começar é o quanto antes. Porque exatamente. Se você consegue começar numa sexta-feira e você se mantém 7 dias e passa o final de semana, você conseguiu. Você já tá num bom caminho para criar um hábito. Agora você começar na segunda. Você fala na segunda. Aí na terça, tá difícil, mas vamos aguentar. Na quarta. Na quinta. Quando chega na sexta-feira, sábado, alguém te chama pra um rolê pra comer pizza ou qualquer outro. Já era. Exato. Tô errado, Cassiano. Não, você tá certíssimo, porque você criar novos hábitos não tem a ver com a motivação, tem a ver com a disciplina. E não tem como. O que acontece para o pessoal todo ficar super animado no início do ano é porque aquela promessa, eu tenho 12 meses ali para ser diferente, ser um ser humano melhor. Mas eu volto aqui, bato na tecla. Se não mudar a mentalidade, não tem como criar novos hábitos. Então, fica só essa promessa de início de ano, né? Pula 7 ondinhas. Eu prometo que esse ano eu vou ser fitness, eu vou aprender a cozinhar, eu vou agora me matricular na academia. Peraí. Não vai embora, não. Se você acabou de assistir esse corte, dá o like, comenta, interage aqui com o vídeo para ajudar a gente e dá uma olhada aqui no canal de corte. Se você gostar de outro, acompanha, ver se te interessa ver mais alguma coisa. E claro, o episódio completo desse corte que você acabou de assistir está disponível já no canal oficial do podcast Bússola Profissional. Te espero lá.